Estamos de volta. Muito obrigado por terem aguardado esses minutinhos. A gente estava resolvendo aqui um vídeo que a gente vai passar para vocês, bastante interessante. E a gente vai dar início agora ao nosso painel de oceanos. A gente está aqui com o Capitão Wilfredo Schurman e o David Schurman. Os dois da família Schurman, eles têm aí uma trajetória bem interessante, vieram contar um pouquinho para a gente hoje sobre isso. Também estamos com a Daniela Stump e com o Ricardo Zogby, dois veteranos dos eventos da Viex. E para moderar esse painel, estamos com nada mais, nada menos que o Dr. Kurt Trenempol. É um prazer ter o Dr. Kurt aqui com a gente. Trenempol é um grande parceiro da Viex também. É um grande prazer ter todos vocês aqui com a gente hoje. Bom, Rodrigo, quer dar algumas palavras antes da gente começar? Eu acho que assim, a Amanda resumiu bem. Esse é um painel bastante interessante. Hoje a gente está trabalhando o dia dedicado às questões internacionais do meio ambiente. Acho que o oceano tem tudo a ver com essa situação. A gente tem a oportunidade de ter aqui fazer eventos virtuais tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que a gente não tem aquela proximidade com as pessoas, mas o lado bom é que a gente pode trazer, por exemplo, o capitão de um veleiro ao vivo conosco aqui. Ia ser muito complicado estacionar o veleiro na porta de um hotel ou de um centro de convenções para poder receber a sua participação. Então, eu acho que eu queria só passar a palavra para o Dr. Kurt Trenempol, que vai fazer as observações iniciais desse painel, e depois a gente segue com o nosso bate-papo. Acho que a gente tem muita coisa legal para mostrar aqui sobre o tema dos oceanos. Dr. Kurt, certo. Mais uma vez, uma satisfação. Oi. Nada, eu ia dizer que seu microfone estava fechado, mas você abriu bem rápido. Obrigada. Mais uma vez, uma satisfação participar com vocês da Viex. Vocês realmente fazem a diferença, principalmente agora, durante essa pandemia, quando essa proximidade não é possível. Mas eu queria dizer o seguinte, é uma satisfação muito grande estar com o Wilfredo e com o David, porque há mais de 20 anos eu acompanho. Os outros não, os outros participantes são jovens, mas eu já tenho idade suficiente para acompanhá-los desde as primeiras viagens dos senhores. E uma coisa me chama a atenção, Wilfredo e David. Vocês nos fizeram sonhar, vocês nos mostraram lugares paradisíacos, lugares maravilhosos, mostraram um mar lindo, um planeta lindo. Foi realmente, vocês personificaram o sonho de muita gente. E eu tenho a impressão que essa expedição de agora, a volta dos oceanos, vai extrapolar, vai passar à margem do sonho e muitas vezes vai mostrar o pesadelo. Isso é uma coisa que preocupa a todos, o Ricardo, Daniela, todos nós que, de uma forma ou outra, militamos nessa área ambiental, temos uma preocupação enorme com os oceanos. Por isso, é tão importante esse seminário, esse bloco, porque milhões de brasileiros acompanham a família Schurman, acompanham as viagens, acompanham a odisseia, ou como diz o Wilfredo, essa viagem de exploradores, e se não fossem os exploradores, o mundo seria muito menor. E vocês, exploradores, agora vão desempenhar um papel extremamente importante nesse início da década dos oceanos, que começa nesse ano de 2021. Daniela e Ricardo certamente acompanham isso, Daniela muito mais pela sua formação acadêmica, pela sua atuação. O direito ambiental brasileiro é muito sólido. Ele evoluiu muito, desde Estocolmo 72, Rio 92, ele evoluiu muito. Antes de iniciar, o David falava sobre a legislação que protege a nossa Amazônia. A nossa legislação para preservar o planeta Terra é muito importante, mas os oceanos ainda estão carentes de evoluções e de proteções. Eu gostaria de fazer essa saudação inicial ao Schurman, dizendo a importância de vocês para milhões de brasileiros que acompanham a viagem de vocês.
E isso será um bate-papo certamente muito engrandecedor para todos os brasileiros, porque vocês vão mostrar realidades que muita gente desconhece. O Ricardo é um especialista nessa área, Daniela também, e certamente eles farão perguntas que vocês vão não somente aos participantes, mas a milhões de brasileiros que vão acompanhá-los nessa viagem. Bem-vindos, e eu gostaria de passar inicialmente, até por uma questão de hierarquia de idade, passar a palavra ao Wilfredo para que ele também faça suas considerações iniciais. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Realmente, os oceanos, nós já estamos 37 anos navegando pelos mares do mundo e a gente está vendo realmente que os oceanos estão pedindo fôlego. Nós sempre fomos ecológicos durante nossas viagens, já nos primórdios da primeira e segunda volta ao mundo, sempre o lixo, né, plástico nós colocávamos de lado, levávamos sempre no barco para reciclar em qualquer lugar. Na segunda volta ao mundo, nós tivemos numa ilha, Henderson Island, perto de Pitcairn, lá no meio do Pacífico, e uma ilha totalmente deserta, e nós recolhemos muito plástico, levamos para Papeete, capital da Polinésia Francesa, para reciclar. E nessa última viagem, na Expedição Oriente, nós paramos uma ilha chamada West Faiu, uma ilha muito pequena, entre Papua Nova Guiné e o Japão. E não tinha ancoradouro, não tinha nada, mas o mar estava muito tranquilo. Nós dissemos, como você falou, o explorador gosta de ver as coisas, né? Diz, vamos lá visitar essa ilha. E quando nós chegamos lá, aquela água azul, aquelas praias de areias brancas, a gente ficou abismado de tanto plástico naquela ilha. Em poucos metros, nós recolhemos um inflável cheio de plástico. Nós temos uma compactadora que compacta 80% do nosso lixo. Eu fiz no Facebook, eu fiz um vídeo sem impulsionar, sem nada. Realmente viralizou. Em 2 semanas foram 2 milhões de pessoas assistindo e 150 mil compartilhamentos há 7 anos atrás. E nós dissemos, puxa vida, agora realmente é o momento. Porque antes, quando a gente falava de plástico, que estava a poluição nos oceanos, chamava a gente de eco-chato. Lá está o Zé Eco-chato falando e tal. E a gente já estava vendo isso. Nós já estávamos vendo, nesses 37 anos do mar, que estava realmente afetando muito os oceanos. E aí que surgiu, quando nós voltamos para o Brasil, pensamos, puxa vida, vamos fazer algo. E fizemos 5 projetos chamados Conexão Família Schirmer, mas levando outras pessoas, formadores de opinião. Né? Levamos nós tínhamos que pegar uma turma diferente, né? Com idades, porque muitos nos conheciam de 30 anos para cima por causa do Fantástico, mas os jovens não conheciam, né, o nosso trabalho. Então, levamos um skatista, que quando chegamos em Fernando Noronha, tinha uma fila para conhecer o skatista. Levamos a Paloma Bernardes, uma atriz. Levamos a Foquinha, que tinha 2 milhões de pessoas por dia que acessavam, entende? Ela em uma faixa de 15 a 18 anos. E mostramos para eles o que estava acontecendo no mar. Gente, nós fomos para Fernando Noronha, quando chegamos na Praia do Atalaia, que é tudo regularizado pelo ICMBio, muito bem feito. Tal. E quando chegamos na praia, pegamos a areia, e a areia era verde, vermelha, azul, né? O microplástico. Agora mesmo, fazem poucas 3, 4 dias, nós estivemos na Ilha Grande, na praia do leste, lá do lado de fora. Nós tivemos com as unidades de conservação lá e com o pessoal, com uma ONG que estava trabalhando com 17 pessoas, gente. 3 horas, 200 quilos de plástico, 200 quilos de plástico. Realmente nos impressiona. Nós tivemos também nas palafitas lá em Santos, ficamos abismados de tanto plástico, e esse plástico de uso único, né? Isso realmente é espantoso. E a gente, então, a família Schirmer hoje está entrando no projeto, o Dave vai falar mais em detalhe do projeto,
e estamos hoje no Rio de Janeiro. Nós chegamos no Rio de Janeiro antes de ontem, vamos fazer vários eventos aqui no Rio de Janeiro, depois vamos subindo a costa brasileira e depois para o exterior, e vamos terminar Vozes dos Oceanos em setembro de 2023 na Nova Zelândia. Agora é o David. Agora é o David, que parece-me que o David trouxe um vídeo extremamente interessante. Nós até agora só assistimos uns trechinhos. Vamos vê-lo, David? Vamos lá. Vou pedir a produção aí para dar o play no vídeo, por favor. Este é o nosso planeta. Ele é azul. A vida humana e os oceanos estão totalmente interligados. Muita gente não sabe que a maior parte do oxigênio que respiramos é produzido nos oceanos. São também os oceanos que regulam o clima na Terra, tornando-a habitável. E sem esse azul, não haveria o verde, porque a chave para a existência da vida é a água. Mas toda essa imensidão azul está em risco. E quem é o maior inimigo dos oceanos? Nós. A própria humanidade. Hábitos que parecem inofensivos estão acabando com a fonte da vida. Mais de 8 milhões de toneladas de lixo plástico chegam aos oceanos todo ano, colocando em risco a maior biodiversidade do planeta. Temos um desafio pela frente. Diante dessa realidade, um grupo de pessoas do Brasil e de todo o mundo se uniram e lançaram uma iniciativa transformadora. Voz dos Oceanos. Um projeto Família Schurman. Após testemunhar em 3 voltas ao mundo o que estava acontecendo nos mares, essa renomada família decidiu dedicar suas vidas para esse propósito. Somando práticas ambientais, sociais e de governança, a Voz dos Oceanos é uma iniciativa ESG, que inclui uma expedição, projetos científicos, de inovação aberta e educação. A bordo do veleiro CAT, a expedição divulga para todo o mundo o que está acontecendo nos mares e compartilha as histórias de pessoas e iniciativas que buscam salvar os oceanos. Pesquisadores oceanógrafos da Voz dos Oceanos Científica avaliam in loco a qualidade da água marinha e mapeiam a poluição plástica, comunicando suas descobertas e dados ao redor do planeta. A Voz dos Oceanos Educação procura compartilhar conhecimento com as escolas e, junto com as comunidades, conscientizar os jovens e a população. Focados na tecnologia, a Voz dos Oceanos Inovação Aberta busca no Brasil e internacionalmente por projetos de startups que auxiliem as indústrias a encontrarem soluções mais sustentáveis. Com o apoio de organizações como as Nações Unidas e a Plastic Soup Foundation, a Voz dos Oceanos foi criada para ajudar a salvar esse nosso planeta azul. Juntos, podemos mudar a história dos oceanos e, com isso, a história da humanidade. Bem-vindo a bordo. Eu sou a Voz dos Oceanos. Parabéns, David. Fantástico. Fantástico. Obrigado. Bom, pessoal, eu acho que o capitão aqui, meu pai, contou um pouco desse nosso início, né? De qual foi a motivação. Acho que tem uma coisa bacana quando a família voltou no final de 2016 para, né, criar o Voz dos Oceanos, nós tínhamos muito claro o que nós queríamos fazer, né? Nós queríamos dar de volta para os oceanos algo que o oceano tinha nos dado nesses últimos 37 anos, que é uma maneira de viver, né, uma forma de ver o mundo e poder compartilhar, seja através das mídias, através de livros. A gente compartilhou essa história. E a Voz dos Oceanos nasceu de uma forma muito genuína, né, dessa necessidade, especialmente nos últimos 15 anos, que a gente veio sendo testemunha de ver os lixos, né, as ilhas de lixo no meio dos oceanos, que eu chamo de avenidas de lixo, na verdade, porque elas parecem avenidas quando a correnteza comprime. Eu estou falando 10 dias longe da costa, né, de encontrar esses lugares completamente desertos
E foi muito bacana que meu pai e minha mãe falaram assim, a gente quer deixar um legado, a gente quer deixar um agradecimento, né, por tudo isso que a gente viveu. E nós, como família, como grupo, nos unimos e decidimos que nós íamos fazer as próximas expedições, todas as jornadas da família, que fossem ligados a um propósito, né? E o propósito é devolver algo para os oceanos. Então, a primeira coisa que a gente fez foi estudar e entender o que já existia no mundo, o que a gente poderia fazer diferente e o que nós poderíamos agregar, né? Nós não queríamos fazer mais do mesmo. Nós temos aí organizações já super estabelecidas, incríveis, como Greenpeace, né, Sea Shepherd, WWF, que a gente admira e aprende muito, mas nós queríamos ser algo diferente, nós queríamos ser um agente no meio do caminho e, quem sabe, uma mudança da narrativa para que a gente motivasse as pessoas a se transformarem, né? Eu falo todo dia aqui para a nossa equipe, e isso é tanto a equipe do barco como a equipe de terra. Como vocês estão vendo, eu não estou lá no barco, eu fico mais aqui em terra, né, que nós temos 15 pessoas focadas full-time aqui internamente, o tamanho da nossa equipe, só tocando Voz dos Oceanos, sem contar a galera, né, que é terceirizada, com o intuito de fazer uma grande transformação. E, para isso, nós unimos alguns pontos que a gente acredita que faz bem, né, que a gente faz bem. Um é navegar e o outro é contar história. Então, a primeira coisa que a gente fez foi quais são os objetivos claros, né, da Voz dos Oceanos. Testemunhar bons e também os maus exemplos, né? Então, o que a gente está vendo de problema, de problemática, mas não só concentrar na problemática. O que está sendo feito ao redor do mundo que está resolvendo esse desafio dos plásticos nos oceanos, né? Nós não somos uma iniciativa onde a gente vai tirar os plásticos dos oceanos, a gente faz, sim, limpezas de praia em várias paradas para motivar as pessoas a entenderem quanto tem já de lixo no mar, mas nós não temos a capacidade técnica, né, e nem a capacidade de tirar esse lixo do mar. E como nós sabemos que hoje, até o último estudo, eram 8 milhões de toneladas de lixo, né, plástico, indo para o mar todo ano, a gente sabe que isso já cresceu, né, nós fazemos parte do grupo que está desenhando aí a próxima protocolo que vai ser apresentado para a ONU ano que vem, para ser apresentado mundialmente como o equivalente ao protocolo de Kyoto, mas o protocolo do mar, do plástico. A gente faz parte dessa discussão, e a cientista já que fez os 8, né, que comprovou que os 8 milhões de toneladas de plásticos vão todos os anos para o mar, ela já está em números de 12 milhões. Então, o que nossa missão é? Temos que mudar a concepção, né, a consciência das pessoas de entender que o descarte correto, né, parar de usar o plástico de uso único e assim por diante. Então, testemunhar bons e maus exemplos, mudar, né, buscar soluções na veia, ajudar as indústrias a acharem soluções, acelerar esse processo e, por último, conscientizar. E aí aqui eu vou passar muito rapidamente, né, que nós criamos 4 pilares, então a gente estruturou isso nos últimos 4 anos, com investimento próprio, muito suado, viu, gente? Nós tivemos muita ajuda de muita gente bacana para estruturar isso. Nós trouxemos pessoas de todos os backgrounds, desde cientistas a publicitários, ambientalistas, jornalistas, para ajudar a criar isso. E aí criamos as 4 áreas completamente separadas, com experts, né? Nós não somos cientistas, nós não somos experts em Open Innovation. Aqui o nosso é na primeira ali, que é a expedição e comunicação. E depois nós temos parceiros nas outras verticais do Voz dos Oceanos, porque a gente acha importante que a ciência esteja embarcada, que a gente dê a oportunidade da ciência estar embarcada. Já tivemos essa expedição, na última expedição, aliás, uma experiência com a ciência, onde a USP esteve a bordo. A inovação aberta, ajudar as empresas a acharem alternativas lá na ponta, né, da fabricação, a gente precisa pensar nisso. E a educação, obviamente, e dentro da educação vem conscientização, advocacy, né, a gente faz um pouco de tudo nisso. E aí, então, quando a gente construiu isso, foi nessa ideia de que a gente construiu uma grande onda, né, e não um projeto ego, né? Nós deixamos isso sempre muito claro, que o Voz dos Oceanos não é nosso, o Voz dos Oceanos é para todos nós. A gente quer que o mundo se torne Voz dos Oceanos, pessoas se tornem Voz dos Oceanos, né? E cada um do seu jeito. E se a gente consegue gerar essa consciência dentro de um projeto midiático e com todas essas verticais, a gente acredita que a gente consiga transformar aí. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é gigante, nós não somos arrogantes de pensar, poxa, nós vamos chegar agora e resolver esse problema. Não é isso. A gente tem muito pé no chão, mas a gente acredita que uma onda, se ela começa a se reverberar, isso vocês vão ver no nosso logo, é o O, né? Ele é uma onda, tanto de onda de mar como uma onda para reverberar essa mensagem. E aí a gente, né, tem parceiros de mídia forte aqui no Brasil e que a gente está, né, fazendo cross-mídia, então a gente quer falar com as pessoas de todas as classes sociais, a gente não quer falar só com ciência, só com oceanografia, só com as pessoas que gostam do tema. A gente precisa chegar ao pessoal que está em casa, que normalmente não sabe que o que ela está fazendo afeta
né, o dia a dia. E trazer outras vozes, né? Trazer pessoas que influenciam. A gente está em conversas com grandes vozes, né, populares no Brasil e também da academia e também, né, de outras áreas, para elas se tornarem a voz do oceano, para elas ajudarem, né? A gente fazer um pouco do que a floresta fez muito bem, né? Nos últimos 10 anos, a floresta conseguiu se tornar um protagonista e as pessoas começarem a defender e todo mundo falar sobre esse tema. É isso que a gente quer fazer com os oceanos. E aqui também trazendo já um empreendedorismo para dentro, né? Onde a gente, né, se aliou a uma incubadora de startups para buscar soluções para a indústria. Nós temos o Pacto Global da ONU. A ciência também, estamos em projetos científicos, tanto aqui no Brasil como internacionais, em desenvolvimento ainda. A ciência tem sido um grande desafio até para financiar a ciência, né? A gente sabe que em alguns países tem uma facilidade maior e a gente está aí buscando esse financiamento para a gente botar a ciência dentro do nosso barco, os cientistas do nosso barco. A gente sabe a importância que aqui tem e, obviamente, o educacional, e não mais o jovem pensado como o futuro, o jovem pensado como agora. Todo mundo vê o que a Greta fala e fala de forma dura para todo mundo, para hoje, né? Não é para amanhã, não é só pensando no futuro. O jovem, ele é transformador hoje. Essa é a rota, só rapidamente, são 60 paradas ao todo, aqui estão 40 das paradas principais. Essa rota, ela foi escolhida por vários fatores, além dos lugares, né, principalmente no Pacífico, no Caribe, na costa brasileira, que já tem uma problemática, e também de soluções, onde a gente já identificou na nossa pesquisa que existem soluções criativas, porque não é uma solução, né? Não vai existir uma solução que vai resolver isso aqui. Não é uma vacina, eu sempre faço essa comparação, né, com o vírus. Não vai ser uma vacina ou duas vacinas que vão resolver isso aqui. São centenas de iniciativas juntas, unidas, para resolver esse desafio. E o que a gente gosta de fazer é mostrar exemplo, né? Então, o nosso barco ele se torna um grande exemplo para isso. A gente trata todo o esgoto dentro do veleiro, inclusive no último estágio, passando por 3 lâmpadas ultravioletas para zerar qualquer bactéria e vírus dentro de qualquer dejeto. A gente consome água do mar para dessalinização. Como meu pai falou, nós temos uma compactadora de lixo, que a gente compacta todo o lixo reciclável, e além disso a gente gera a nossa energia 75% a 100%, dependendo de como está o consumo a bordo, da nossa energia, tanto de painéis solares como eólicos, e como aqui vocês estão vendo do lado direito, tem uma hélice, é uma hélice hidrogeradora, ela gira, né, o barco navega 99% do tempo com vento, e ela gera energia à medida que o barco vai navegando. E nós somos, como nós falamos, um projeto ESG, então a gente começa a juntar tanto o social quanto, obviamente, o environmental, né, como governança também dentro do que a gente está fazendo. Nós queremos dar resultado. Vocês terem uma ideia, o nosso projeto, que agora eu não chamo mais de projeto, eu já chamo de iniciativa. O projeto é quando ele está no papel, né, ele já existe hoje. A nossa iniciativa, ela tem auditoria da BDO. Então, a gente quer realmente mostrar que tem um resultado e a gente busca esse resultado de transformação e não somente de falar, que tem um papel super importante. A gente sabe o impacto, como o impacto é importante, mas a gente quer ir um passo além, que é, de fato, transformar. É isso, a Voz dos Oceanos. A gente está super feliz que, conseguimos, mesmo durante uma pandemia, né, estruturar o projeto nos últimos 4 anos para a gente partir agora, dia 29 de agosto, quando partiu o projeto, e subir da costa brasileira, aí que muita gente está acompanhando online ou através da televisão. É isso, pessoal. Estamos abertos para perguntas e compartilhar ainda mais com vocês um pouco mais sobre essa iniciativa que a gente é completamente apaixonado e está vivendo os últimos 4 ou 5 anos. Eu falo, venho todo dia trabalhar com um sorriso ainda maior. Já era bom, né, já era gostoso trabalhar com a família no que a gente fazia e agora com um propósito desse, ainda melhor. Eu tenho um filho de 12 anos, então eu sei qual que é a importância do planeta que a gente tem que deixar. Muito bem, muito obrigado, David. Eu sou moderador, eu não vou ficar somente conversando com os senhores. Eu gostaria muito que a doutora Daniela, que eu sei que está doida para fazer perguntas para a família Sherman, e eu passaria de pronto a palavra para a senhora, doutora Daniela. Por gentileza, tire as dúvidas, que eu tenho certeza que todos nós temos muitas perguntas ainda. Obrigada, doutor Curti. É um prazer estar com vocês. Eu tenho uma história também aí com o mar, né? Muito bonita, né? Porque eu sempre acompanhei, né? Tanto a família Schurman quanto as explorações aí do meu pai como velejador, né? Então eu acho que e eu entendo, né? Qual o papel da sensibilização, né? Para que a gente se junte, né? E contribua, né, para os esforços para a proteção ambiental. Não é à toa que eu fui fazer direito ambiental, mas sim muito inspirada, né, por esses projetos. Então, eu gostaria
de parabenizar, né, esse novo projeto da família Schurman. Eu acompanho, né, então, essa problemática do lixo plástico do mar do ponto de vista jurídico-ambiental. Então, a gente tem visto, né, esse tema ganhando, né, a agenda global, né, principalmente na última década, né. Então, a gente tem um objetivo de desenvolvimento sustentável, né, de reduzir significativamente, né, o lixo marinho até 2025. Já existe um compromisso formal brasileiro, né, que foi apresentado na ONU em 2017, né. Existe também um plano nacional, né, de combate ao lixo marinho, mas a gente sabe que não é só a regulação que vai resolver, né. Acho que esse tema tem que ser tratado, né, por múltiplos agentes, né. Então é muito bacana, né, ver que nesse projeto a gente tem a academia envolvida, empresas envolvidas, a nova geração, né, que deve ser envolvida desde de sempre, né. E aqui eu acho que o que eu gostaria de focar é no envolvimento aí das startups, né, e da inovação, porque eu acredito que startup ela vive de problema, né. Então, uma vez que a gente apresenta, né, esse problema de uma forma assim tão vívida, né, para elas, as startups, eu acredito que têm condições, né, de ajudar, né, na solução. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho mais, né, qual que é o envolvimento com as startups e com as empresas, até do ponto de vista não só de recolhimento, né, do lixo que deve ser feito, cleanup, mas de pensar em produtos, né, que possam ser mais compatíveis com uma nova economia circular. Eu acho que essa problemática do lixo marinho, né, tem que ser vista do ponto de vista de mudança. A gente falou de transformação, de mudança do processo produtivo, de uma economia linear para uma economia circular. Então, o que vocês têm visto de inovação e como vocês têm visto o papel das startups nessa mudança de produção? Bom, Daniela, a gente está trabalhando, né, com a SPIN, que é uma incubadora de startups para a indústria, focado 100% em indústria, e a gente foi atrás da SPIN exatamente por isso, né? Porque a gente acredita, dos nossos estudos nos últimos 4 anos, uma das lacunas maiores que a gente viu foi a velocidade que a indústria estava se mexendo. Agora, cada vez mais com pressão pública e o advocacy, obviamente, através das leis, né, isso está se tornando algo mais, um pouco mais acelerado dentro das indústrias. Então, a gente vê aí, né, alguns grandes players fazendo movimentos que até 2025 não vão usar mais plástico sem ser reciclado, né, ou vão mitigar ou eliminar o plástico de suas embalagens, né, em um número assim. Às vezes a gente olha e fala assim, tem certeza que vai conseguir? Mas o que a gente está vendo, né, é essa necessidade. E pela essa necessidade, a gente foi atrás da SPIN, que está organizando, né, em breve vai organizar alguns hackathons, né, e formas de você afunilar, né, onde você vai fazer uma busca mundial de startups, porque você tem startups desde garagem a dentro de laboratórios, e o difícil é chegar nesse pessoal às vezes, e aí você fazer um funil para que você saia depois de alguns anos, e não é um processo, né, de há poucos meses, é um processo às vezes que demora 1 ano para você fazer esse funilamento, e você sair com soluções que são economicamente viáveis, que são práticas, porque existe muita ideia boa, mas muito difícil, às vezes, de colocar em prática. Então, o que a gente está buscando é isso. Nós também estamos em conversas com uma outra empresa que é na Holanda, que chama Serious Business, como se fosse sério, né? Serious Business, que é uma empresa que ela entra dentro das indústrias e ela faz não só um estudo, mas ela dá a solução, testa a solução e dá o turnkey no final. E aí, de uma forma que seja economicamente viável e que seja, de fato, né, ecologicamente correto, né? Não é um greenwash, não é uma coisa que só diminui um pouquinho, mas que realmente faz uma transformação. Isso através de design, através de produto e entendendo onde está o gargalo, né, e o problema. E nós somos como você, Daniel, a gente acredita muito que esse tipo de solução vai vir através da inovação, né? Não vai ser uma coisa tradicional que vai resolver esse problema, porque precisa de um pensamento de outro ângulo, né? De uma outra racional, de uma outra forma. Como eu, cineasta formado, né, sou formado em cinema, e vi a transformação das televisões para as plataformas streaming, né? Se falassem há 20 anos atrás
que a maior plataforma, né, que um dos maiores estúdios do mundo ia ser via internet, chamado Netflix, ninguém ia acreditar, né? Então, a gente acredita também nessa transformação através da tecnologia para novos modelos. E então, nós estamos muito ligados junto com a Spin, junto com outros players também, entendendo o que está acontecendo. E a gente tem visto, desde algas, né, plásticos derivados de alga, a gente tem visto cana-de-açúcar, tem visto alguns que parecem ser uma boa solução, mas daí, quando você mergulha um pouco mais, não são tão boas soluções, a não ser que você tivesse, né, o tempo ideal, a temperatura ideal para tudo acontecer, e não é isso que a gente precisa algo que seja realmente, né, que se dissolva rápido. Então, a gente tá de olho, ainda não tem nenhuma solução, né, é algo novo, que a gente ainda está botando na rua e começando a fazer o chamamento para as empresas e para as startups se conectarem conosco, mas a gente acredita muito que daí vai vir muita solução para a indústria, principalmente. Eu só complementando o David, nós também, nessa costa brasileira, nós estamos vendo algumas ações muito interessantes, uma lá em Barra Velha, uma ONG, que há 2 anos eles estão pegando o plástico das praias do Paraná e de Santa Catarina. Em 2 anos, eles recolheram 75 toneladas de plástico. Mas eles não só recolhem, eles também levam, entende, separam, e tem uma indústria perto da sede deles, onde eles transformam, né, em bancos, em mesas, uma coisa assim muito, muito bacana. Para vocês terem uma ideia, até prancha de surf, entende? As quilhas. Então, o pessoal está mandando lá de Fernando Noronha, eu vi lá um saco de plástico para eles transformarem aquele saco de plástico em quilhas, para ele mandar a quilha lá para Fernando Noronha. Então, aquela economia circular, realmente, eles estão utilizando o material e fazendo produto e ganhando dinheiro com isso, né? E nós, no Brasil, ou seja, é 6% somente que estamos fazendo, né? Onde a China já está com 32%, os Estados Unidos com 30%, a Europa muito mais, e nós somos o 4º maior produtor de plástico do mundo. Então, tem muita coisa para se fazer, né? Eu não tenho a menor sombra de dúvida, Wilfredo, que depois desse trabalho de vocês, depois dessa expedição, essas iniciativas locais vão se multiplicar de uma forma impressionante no Brasil. Porque a grande verdade é que os trabalhos científicos que são publicados, mostrando a importância do mar, mostrando a deterioração da qualidade da água, são pouco acessadas pelo público em geral. Mas vocês, o Sherman, vocês são assistidos pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Então, essa iniciativa de vocês vai fazer um efeito muito benéfico em cima dessas iniciativas locais. Porque nós que somos dessa área ambiental sempre falamos, temos que pensar globalmente, mas agir localmente. E isso vai se multiplicar. Mas eu gostaria imediatamente de passar a palavra para o Ricardo, porque ele já está me olhando com um ar muito bravo, e eu sei que ele tem muitas perguntas e muitas considerações a fazer. Ricardo, é contigo. Boa tarde, doutor Curti. Jamais olharia o senhor bravo. Boa tarde, Daniela, David, Wilfredo. Eu tenho que tomar muito cuidado aqui para não tietar os participantes, porque eu os acompanho ao longo de uma vida, não sou tão jovem quanto o doutor Curti falou no início. Portanto, posso dizer que eu acompanho desde o início a família Schurman e sou um profundo admirador. Depois de ver esse vídeo, essa apresentação, esse trabalho que está sendo realizado, eu confesso assim que é de arrepiar, né? Parabenizo, porque não é fácil. Eu sei que fazer uma construção dessa envolve muita gente, é um trabalho de terra, trabalho de mar, trabalho científico, enfim, é um trabalho multidisciplinar incrível, atendendo ali as 3 letras do ESG com brilhantismo, né? E eu tenho medo até agora da minha pergunta, frustrar um pouco a audiência e fugir do tema, mas eu não vou me conter e vou fazê-la porque é a minha área de atuação, que é licenciamento ambiental, né? Hoje uma discussão que está bem latente no Brasil, ainda não existe, e estão sendo licenciadas as primeiras estruturas de geração eólica offshore. Então, um dos impactos previstos é impacto para a navegação, né? Como eu, das poucas experiências que tive no embarcação no mar, nunca vi um aerogerador na minha frente girando, eu imagino que vocês já tenham visto, já tenham cruzado com eles, e eu gostaria de saber qual é a opinião de vocês com relação a esses aerogeradores, o tanto que eles impactam a paisagem, impactam a navegação, como eles
atrapalham, incomodam ou pouco incomodam vocês, porque sem dúvida nenhuma isso é um impacto previsto, que haverão programas ambientais para poder mitigá-los e acredito, aliás, tenho certeza que tem gente do IBAMA aqui assistindo, são eles que estão licenciando. Eu acho que eu tinha que fazer essa pergunta para dar minha contribuição para esse assunto que não para de crescer no Brasil e em breve teremos as primeiras eólicas offshore, isso é inevitável. Então eu gostaria de saber da opinião de quem navega e cruza por essas estruturas no oceano. Bom, David, Diga. pode falar. Não, eu ia entrar nesse assunto e depois você complementa, David. Quando nós navegamos, como tem as plataformas de petróleo, nas cartas náuticas é muito sinalizado, então o perigo à navegação não existe. Nós fomos a South Georgia, passamos lá para as Falklands, Malvinas, e na costa, na Argentina, tem muitos eólicos, estão em terra, mas bem pertinho do mar, e todas sinalizadas, entende? Com luzes, e para navegação não vejo qualquer problema, porque vai estar sinalizado. E nas cartas náuticas, hoje, nós temos, assim, é como uma avenida, né? Os navios vão para lá e vão para cá, tal, e você até pode entrar nessa avenida, mas a gente, como velejador, a gente sai dessa avenida e se tiver que entrar, você entra também. Mas hoje está muito mapeado, é como os aviões, entende? Também. No mar está muito... Então não tem esse perigo da navegação, ok? Exatamente, o capitão passou ali o ponto que eu ia dizer. Eu prefiro um eólico no mar do que uma plataforma de petróleo, né? Você tem já as offshores, plataformas de petróleo, muitas na nossa costa toda. Se a gente tem que mudar a matriz energética, se o preço é esse, né? Eu acho que é um preço muito mais barato a pagar do que um risco de um óleo e depois o que vai acontecer com o petróleo, que vai virar plástico, vai virar, né, às vezes, combustível e que vai afetar o meio ambiente de uma forma muito mais incisiva do que um eólico, né? Lógico, você tem essa parte o eólico não é belo, né? Quando você olha para ele, mas eu prefiro um eólico do que uma plataforma de petróleo, que já existem muitas, né? Offshore, tanto aqui na costa brasileira, às vezes elas não ficam visualmente, as pessoas não veem, mas lá no meio do mar tem muitas já plataformas e em outros países também. Eu acho que essa foi a troca, né? Nos países nórdicos, que a gente viu muito, né? Os eólicos irem para o mar e trocarem, né, de lugar com as plataformas. Então, acho que a manutenção é muito menor, né, o impacto ambiental acaba sendo infinitamente menor se você comparar com uma plataforma de petróleo. Por isso que eu acho que elas são positivas. Para a navegação, eu acho que o capitão já respondeu, não é nenhum tipo de perigo, porque elas são sinalizadas, né, elas não se mexem, então a gente tem que desviar, assim como ilhas. E aí, lógico, tem os outros, né, tem as outras áreas ambientais, como pássaros e o que isso afeta e tal, mas eu acredito que o troco, né, o benefício é muito maior, infinitamente maior, né? A gente tem 2 eólicos na popa do barco que geram uma energia incrível e a gente lida com isso super numa boa lá. Muito obrigado, viu, pelas respostas. Ricardo, eu tenho a impressão, inclusive, ainda ficando na sua linha de licenciamento de empreendimentos, eu tenho a impressão que vai haver um incremento muito grande de plataformas de geração eólica. Nós temos previsão de que até 2030, grande parte da produção mundial de automóveis será com automóveis elétricos. E nós vamos precisar muito de energia. Nós estamos, nesse momento, aqui no Brasil, com um problema sério de reservatórios com pequeno potencial de geração. Então, vai haver um incremento muito grande na geração, na necessidade de energia. Existem, inclusive, indústrias automobilísticas europeias que se propõem, dentro de 3 anos, não produzir mais motores a explosão. Então, vamos ter, certamente, uma explosão de plataformas eólicas gerando energia. Mas eu gostaria de devolver à doutora Daniela, porque eu tenho certeza que ela também está ansiosa para fazer perguntas. Por favor, doutora. Sim, bom, muito obrigada aí por terem explorado, né, a temática da economia circular, né, que é o tema aí que eu tenho estudado no meu doutorado. Eu acho que agora a gente pode falar
um pouco de educação ambiental, né? Eu queria até entender e saber um pouco de vocês, né? Como que vocês têm se relacionado, interagido, né? Com as universidades, né? Infelizmente o professor Turra não pôde estar aqui com a gente, né? Que é um grande precursor, né? Desse tema, né? No Instituto de Oceanografia da USP, né? Ele tem um laboratório que vem fazendo os estudos, né? Para identificar quais os tipos de plásticos, né, e outros resíduos, né, que o Brasil gera, né, e queria saber um pouquinho como que é a interação com a academia, né, e como que a gente pode inspirar, acho, mais cientistas, né, de todas as áreas, né, a se dedicarem, né, a esse tema, até porque a gente entrou em 2021, a década da ciência, né, para a proteção dos oceanos, né, então acho que essa é a década aí que a gente precisa se concentrar para poder reverter, né, e regenerar aí nosso meio ambiente marinho. Então, se vocês puderem explorar um pouquinho essa frente de atuação. Claro, como nós falamos, nós não somos cientistas, então a gente se une a grupos de ciência. Né, nós temos um conselho científico que foi montado com 10 cientistas brasileiros e 4 internacionais para desenhar um programa científico. Ele continua sendo desenvolvido, né? Não é, como eu já falei aqui no começo da nossa fala, a gente tem uma dificuldade de financiar projetos científicos, a gente está tentando com toda a nossa força para que isso aconteça, né? Onde a gente deve ter equipamentos dentro do barco para gerar esses dados sólidos e robustos científicos e, ao mesmo tempo, usar o barco para outros tipos de estudos, né? E gerar dados que possam ser utilizados, que vão até além, né, do oceano, né? O dado que o oceano ele nos conta, a gente consegue trabalhar isso em clima e consegue trabalhar isso em outras frentes, inclusive a acidificação dos mares e assim por diante. Então, o que nós buscamos é conexão com cientistas diferentes, de universidades diferentes, colocando o barco à disposição para fazer esses estudos científicos. E a gente tem recebido, né, um feedback muito positivo, por mais que a gente está com dificuldade de financiamento dessa vertical, a gente tem recebido principalmente esse feedback aqui que a Daniela falou e que o Ricardo também falaram aqui, sobre os oceanógrafos que se inspiraram, né, em se tornarem oceanógrafos com a história da família, né, com o compartilhamento dessas, e o professor Curti aqui também contou, dessas imagens do mar e assim por diante. Então, acho que parte do que a gente pode fazer, né, com a academia é isso, é realmente ser uma conexão, como eu sempre falo, a Voz dos Oceanos, ela conecta, né? Conecta o barco, as pessoas, a academia, conecta as escolas, né? Que daí o outro lado da educação, as escolas, as comunidades. A gente quer ser um fator de conexão e a gente coloca sempre o barco à disposição para a academia vir e fazer estudos e compartilhar esses dados, que eu acho que é o mais bacana. Na última expedição, a gente já teve a USP a bordo, foi muito bacana o projeto, e aí nessa a gente decidiu ser um pouco mais democrático, né? Em vez de só uma universidade, a gente quer compartilhar os dados com todas as universidades e todos os grupos de ciência que estão fazendo ciência séria e robusta e precisam dos dados que a gente vai eventualmente gerar. A gente sabe que para desafios do tamanho desse, né, que a gente está encarando, não adianta fazer sozinho. Nós vimos o exemplo perfeito disso dentro de uma pandemia onde o mundo se uniu para achar soluções para uma vacina. A ciência foi fundamental e protagonista em resolver esse desafio. E é exatamente isso que nós achamos para o desafio do plástico nos oceanos. Então, a gente está conectando e botando o barco à disposição e a expedição e todas, né, as facilidades de tecnologia que a gente tem a bordo para a ciência poder fazer isso. Daniela, você falou em economia circular, é muito interessante. Nós tivemos o contato com uma empresa em Miami, o TerraBox, e para você ter uma ideia, eles importam do Brasil 16 mil toneladas de garrafa PET, né? E isso, botando uma do lado da outra, dá 3 voltas ao mundo, para você ter uma ideia. E essa empresa, inclusive, o diretor é um brasileiro, ela é a 3ª maior recicladora do mundo, né? Tem várias partes do mundo, e era um brasileiro. E nós estamos em contato, quando nós chegarmos lá em Miami, lá na Flórida, nós vamos explorar isso, aquilo que o David falou, de ver também as coisas positivas, né? Os desafios e as coisas positivas que estão acontecendo, e isso está num ritmo bem acelerado, porque é isso, como o Voz dos Oceanos, mostrando o que está acontecendo, né? Para aquelas pessoas que
que não conhecem, né? Aqui nós estamos falando, sabemos o que está acontecendo nos oceanos, mas aquele do dia a dia, né? Aquele que quando eu saí lá de Porto Belo, fui a Florianópolis, e quando eu estava atrás de um carro, o cara jogou, eu acho que foi uma fralda, né? E aí eu passei do carro e comecei a buzinar, e minha gasolina estava no fim, parei no posto de gasolina e lá veio ele atrás de pronto, vai dar problema. Sabe o que ele fez? Ele assim, me desculpe, meus filhos deram uma bronca tão grande em mim que nunca mais vou fazer isso, eu vou botar no lugar certo. Então são essas práticas, né? Esse feijão com arroz, esse dia a dia que é muito importante também. Antes de passar, Ricardo, prepare-se para fazer a sua próxima pergunta, mas eu quero provocar o David. Eu li nas matérias sobre essa expedição que vocês estão usando uma tecnologia de drone, porque, David, você, além de cineasta, além de produtor, você também tem muito de cientista no que diz respeito às imagens. Sim, você trabalha as imagens de uma forma magistral. Eu só não consegui entender exatamente como é que funciona esse drone e qual é a função dele, porque ele tem outra função além de fazer imagens, não é? Sim. O que nós temos em algumas partes da expedição, o que nós estamos prevendo, nós temos os drones munidos de câmeras hiperespectrais, né? E pelo que os cientistas nos contaram, o que essa câmera faz, ela tira uma foto da superfície oceânica e ela consegue identificar as micropartículas e pequenas partículas de plástico, assim, obviamente, como as grandes, e pelo que nós entendemos, esses plásticos têm assinatura. E a gente consegue entender que tipo de plástico e quanto de plástico tem ali, consegue criar modelos da quantidade, né, de plástico que a gente está vendo quando feito isso em alguns momentos durante a expedição, né? E pelo que a gente entendeu, esses modelos, inclusive, começam a entender quanto tempo esse plástico possivelmente está no mar por causa do tipo de tamanho e da forma que ele deteriorou. Então, eu não sou nada cientista, viu? Pelo amor de Deus, eu deixo isso muito claro. Cada um no seu quadrado. Eu só consigo falar um pouquinho e quando os cientistas começam a perguntar coisas muito profundas, eu falo assim, olha, espera que eu vou chamar alguém do nosso board científico para responder a pergunta, porque eu não sou cientista, mas a gente tem um orgulho muito grande de poder convidar os cientistas para virem a bordo, fazerem seus estudos, e esse é um dos estudos que a gente está super entusiasmado de ver acontecer, de colocar esse drone para fazer. Eu acredito que a gente deve fazer a primeira tranche deve ser de Fernando de Noronha até o Caribe, que são ali quase 15 dias no mar, onde a gente deve ter a primeira vez que a gente vai fazer essas fotografias dos oceanos. Perfeito. Ricardo, passo-lhe a palavra, porque eu sei que você está em Dawson para fazer outra pergunta. Doutor Curti, não sei de onde ele tirou que eu estou em Dawson, mas vamos lá, respeitando o julgamento dele, eu estou em Dawson. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu já vi aqui, até no nosso chat do YouTube, que está acompanhando a palestra, já tem gente querendo se voluntariar, participar, conhecer vocês. Vocês têm alguma... Bom, são várias paradas ao redor do mundo, esse não é um projeto exclusivamente brasileiro, tem contribuição de várias entidades e empresas ao redor do mundo. E vocês têm abertura para voluntariado, né, nesses pontos de expedição, nessas paradas, participação de especialistas que querem dar sua contribuição, não querem, às vezes, nem remuneração nem nada, mas fazer parte de um projeto que tem um propósito grandioso. Sim, a resposta assim, simples é sim. Nós estamos tendo um cuidado muito grande. Obviamente que nós ainda estamos numa pandemia, então a gente está mitigando de não ter nenhum tipo de aglomeração de pessoas, né? Então, às vezes, tem voluntários para limpezas de praia e assim por diante. A gente tem cuidado, a gente não faz um chamamento. Venham, né, vamos fazer isso juntos ainda, porque a gente ainda está numa pandemia, a gente tem uma responsabilidade muito grande com isso. Mas com o Expert, isso é uma resposta sim. A gente está buscando, tanto é que nesse primeiro mês, a expedição só tem um mês até agora, e nesse primeiro mês foram dezenas de ONGs, iniciativas, especialistas com quem nós conversamos. Hoje, inclusive, foi gravado o nosso Ocean Talks, que a gente chama, que são como TED Talks sobre oceanos com experts. Nós tivemos professores hoje no Rio de Janeiro dando essa contribuição, isso vai estar disponível nos nossos canais, né, e redes sociais. Então, a gente sim está buscando
A maneira mais fácil, obviamente, via e-mail, tem no nosso site, que é o vozdosceanos.com ou voiceoftheoceans.com. E eu acho que tem uma coisa, Ricardo, que você falou muito legal. Essa é uma iniciativa que nasce, uma iniciativa brasileira para o mundo, né? E a gente queria e quer desde sempre falar disso, porque é muito importante a gente cuidar da nossa costa, só que o oceano não tem fronteira. Ao contrário, né, da floresta, que ela está geolocalizada e é um lugar só, o oceano, ele flutua, o mar que bate aqui, bate na África, bate nos Estados Unidos, bate na Europa, vai bater eventualmente no Pacífico, né, nos países do Pacífico. Então, ele é algo que é sem fronteiras. Então, nós já fizemos o Voz dos Oceanos, ele já nasceu como uma iniciativa brasileira para o mundo. Isso tem gerado duas coisas muito interessantes. Primeiro, o interesse internacional, né? Eu fiz um roadshow em 2019, passando pela Inglaterra, Alemanha e a França, mostrando. A primeira surpresa é que é uma iniciativa brasileira que não fala de floresta, né? Então ela fala assim de oceanos, e a gente tem uma costa gigantesca e a surpresa inicial é essa. A outra é uma surpresa de uma iniciativa extremamente bem estruturada, né? Com uma seriedade por trás, com boards importantes atrás, para que tenha um resultado, né? Que não fique só vamos falar só sobre isso, mas vamos transformar. Então isso tem sido bem interessante, né? Uma visão da pessoa do exterior vendo como uma iniciativa brasileira. Então a gente tem sentido vamos dizer assim, um carinho muito grande e cada vez mais um interesse. E no Brasil, o interesse do público brasileiro, né? De ter uma iniciativa que tem uma comunicação ampla e que dá um orgulho de brasileiros fazendo bem para o Brasil e para o mundo, né? Então a gente não está pensando só no nosso umbigo, a gente está pensando de forma, né, universal. Porque nós, quando a gente já deu 3 voltas ao mundo, a gente sabe que está tudo conectado, né? Quando a gente fala, vou jogar algo fora, não tem fora, está dentro desse planeta. A gente está aqui dentro. Quando eu vejo o Elon Musk preparando para ir para Marte, eu acho incrível a tecnologia, tudo que está envolvido, né? Mas eu fico falando assim, você já viu como é que é Marte? É um deserto. Eu não quero, eu prefiro primeiro salvar aqui antes de salvar Marte ou de popular Marte. Eu tenho uma visão muito pragmática nisso, nós temos, acho que a gente precisa salvar esse nosso planeta. Então, eu acho que tem uma coisa bacana de se tornar um projeto Brasil para o mundo, né? A gente realmente acha, eu acho que os brasileiros têm essa criatividade, essa vontade, e nós somos um país muito ambiental, né? Nós temos já isso. Acho que foi o professor Kurt que falou aqui desde o começo, já existe iniciativa há muitos anos fazendo isso, mas a gente precisa amplificar essa voz e fazer isso acontecer. Joia, eu queria fazer uma pergunta também, doutor Kurt. A gente pode fazer daqui? O senhor autoriza? O senhor manda nesse painel. Eu vi que o Ricardo fez uma pergunta sobre voluntariado e eu acho que ele perguntou isso porque o capitão mencionou os skatistas que ele levou para Fernando de Noronha e o Ricardo é skatista. Eu acho que ele está querendo se voluntarizar a ser um embaixador dos esportes radicais aqui. Eu sei que ele coleciona... Aposentado. Conheço, inclusive, o Flávio Samelo, que foi com vocês. Isso, foi o Flávio Samelo, exatamente. Grande amigo. Mas agora, inclusive, só rapidamente, nós fizemos um programa com ele, uma filmagem com ele aqui em São Paulo, para as pessoas entenderem que a maior quantidade de lixo que vai parar nos oceanos vem de rios e vem de grandes centros urbanos, né? Às vezes de cidades, que a pessoa não sabe que o descarte incorreto vai parar no bueiro, vai parar no rio, que eventualmente vai parar no mar. E a gente fez uma história com o Flávio Samelo exatamente disso. Ele é uma pessoa extremamente urbana e como que isso, né, o trajeto, essa história da onde o plástico vem, né? Legal. Eu gostaria de fazer... Perdão. Desculpa, a pergunta que eu queria fazer aos senhores é, acho que conhecendo diversos países, diversas nações, levando a bandeira brasileira e a bandeira do meio ambiente, em que difere a leitura que outros países têm da nossa preservação ambiental e dos nossos recursos naturais, em que isso difere da leitura que vocês veem do brasileiro? A forma como nós olhamos para os nossos recursos naturais é diferente da forma com que o mundo olha para os nossos recursos naturais? E isso é um potencial que nós podemos usar a nosso favor para empreendimentos, como uma bandeira brasileira. É possível capitalizar isso de alguma forma? Para o bem ou para o mal? Com certeza. Eu acho que com certeza absoluta a gente tem como capitalizar. Eu acho que os recursos, né, brasileiros, eles são vistos, obviamente, muito pelo que foi o histórico, né? O Brasil tinha um movimento ambiental mais tímido, né, comparado a alguns outros países, e hoje já é uma outra realidade.
Então, as pessoas veem, por exemplo, o uso da água, né? Recursos hídricos no Brasil, a gente usa muita água comparado aos outros países, que a água é muito mais escassa, né? E, então, esse, por exemplo, é um recurso que, né, as pessoas não entendem como a gente usa a água dessa forma, né? Às vezes, inconsequente, né? Nós que moramos no barco, a gente sabe que é inconsequente, porque toda a água que a gente usa dentro do barco, a gente gera, né? Seja por uma captação em terra, ou seja por dessalinização ou da chuva. Então, a gente sabe como esses recursos são desperdiçados. Eu acho que é muito mais nesse sentido. Logicamente, a floresta se tornou, como a gente falou aqui, teve um protagonismo enorme, né, desses recursos, mas eu acho que existe hoje já um entendimento de que não é, né, a grande população brasileira, são alguns movimentos que têm esse interesse por não preservar. Eu acho que a realidade de preservar já não é mais algo que se esconde. Isso é uma realidade que já está em pauta em todos os lugares do mundo, e principalmente agora na pauta do ESG, quando você fala do dinheiro, né, onde o dinheiro está sendo alocado mundialmente, e tem que ter essa responsabilidade, não só para mostrar, mas de fato, né, de uma comprovação. Eu acho que aí nós vamos começar a ver uma mudança muito grande, que a gente viu agora nos últimos 2, 3 anos, né, com todo mundo. Virou uma moda, obviamente, mas virar moda não significa que é uma coisa ruim. Significa que é um caminho que as pessoas precisam prestar atenção, e quando as pessoas que seguram o dinheiro começam a fazer isso, a gente começa a ver transformações ainda mais aceleradas. Mas eu acho que existe, sim, um misconception ainda do Brasil, e eu acho que a Voz dos Oceanos vem de contra isso, e outras ações que estão sendo feitas, e outras vozes, né, como a própria Gisele Bündchen e outras grandes pessoas no mundo, mudando um pouco essa percepção. E eu estou dizendo aí a percepção, obviamente, de um público geral, né? Não estou falando da ciência, não estou falando das pessoas que estão focadas, porque aí sabem de uma realidade muito maior. Eu estou falando de uma percepção generalizada, né, de público geral, que é bem diferente das pessoas que estão especializadas, que sabem o que está acontecendo. Então, a gente sim sente isso, e eu acho que o brasileiro começou a olhar para si próprio, né? Acho que hoje os países começaram a entender que não tem um outro país que é muito melhor, né? Todos os seus países têm seus desafios, seus problemas, alguns em umas áreas, outros nas outras, mas que se você não cuidar do seu próprio país, você perde a possibilidade de ter o seu fundo de quintal, a sua cultura. Ter que morar num outro país porque é melhor, nem sempre é a saída, né, do que se acreditava muitos anos atrás, né? Então, eu acho que o brasileiro começou a cuidar muito mais do seu fundo de quintal por causa disso, né? Isso eu falo porque eu voltei a viver no Brasil em 2000, faz 21 anos atrás. Eu morei mais da metade da minha vida fora, e optei em morar de volta no Brasil porque, né, minha cultura queria entender o que era aqui, porque eu fui criado fora, e tenho uma paixão por esse país de cuidar mesmo, né, do nosso Brasil, da nossa cultura, do que nós temos aqui. Então, eu acho que os dois acontecem, né? A nossa percepção de que os recursos não são infinitos, eles são finitos e a gente precisa preservar, e também lá fora agora começou a mudar um pouco a percepção do que é o Brasil. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se David ou se o capitão Freire vão responder. Além de, evidentemente, o papel importantíssimo dos oceanos na produção de oxigênio, o pulmão do mundo não é a Amazônia, é o mar, os oceanos também contribuem muito com a produção de alimentos, pescados. É uma riqueza enorme. Evidentemente, está sendo prejudicada por todos esses problemas que a Voz dos Oceanos vai mostrar a realidade. A pergunta que eu faço é o seguinte: vocês têm tido, nesses 30, 40 anos que vocês se dedicam a isso, contato com colônias de pescadores, com comunidades de pescadores? Já dá para notar uma diferença causada pela poluição? Eu não estou falando da sobrepesca, da pesca predatória, mas da poluição sobre a produção pesqueira nos oceanos? Sim, alguns pescadores, cooperativas de pescadores, numa outra ONG que nós visitamos, eles estão tão preocupados que eles fizeram um trabalho muito, muito interessante, junto às cooperativas de pescadores. Eles instituíram que o pescador que vier, entende, com mais lixo, né, plástico, né, dessa pesca fantasma, eles dão uma cesta básica. Para você, olha que iniciativa legal, porque com essa cesta básica, outro vai falando, vai irradiando isso. Então, eu vejo que está acontecendo, os pescadores já estão sentindo isso,
estamos com uma iniciativa, conversando com a Marinha, que na hora da licença da embarcação, né, de ter uma cartilha dizendo, olha, não joga, entende, a rede de pesca fora. Né? Já aconteceu que, né, 5 anos atrás, de 11 baleias cachalotes lá na Alemanha, foram parar nas praias, abriram os estômagos, tinha até rede de 3 metros. Né? Ou seja, os peixes estão sendo afetados, sim, nós estamos comendo os peixes. Né? Então, os pescadores, não fugindo da sua pergunta, os pescadores já estão começando a ver que tem que cuidar do fundo de quintal deles, é ali que é a alimentação deles. Né? Eu queria fazer uma pergunta agora um pouco fora dos oceanos. Vamos falar um pouquinho das organizações Schurman. Já existe o Instituto, existem diversas atividades, workshops, palestras motivacionais. A atuação da família Schurman, do grupo Schurman, na sociedade brasileira é muito marcante. Teve uma pergunta muito interessante sobre participação de pesquisadores de universidades no trabalho dos senhores. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: quando é que o Instituto Schurman pensa ou não em ter a participação? Eu falo isso porque eu recebi aqui no meu zap diversas pessoas, diversos amigos perguntando isso. Como nós podemos contribuir com essa iniciativa? Como nós podemos ser um pouco responsáveis pelo trabalho que eles estão fazendo? Como participar com uma contribuição? Então, a pergunta é: o Instituto Schurman vai um dia abrir a possibilidade, como tantos organismos internacionais fazem, como tantas organizações não governamentais fazem, para que eu dê a minha pequena parcela, por menor que seja, para esse trabalho da família Schurman em prol de todo o planeta, é evidente. Existe essa possibilidade, existe essa perspectiva de que amanhã ou depois cada brasileiro possa, em ter vontade, participar, ajudar, porque eu não posso ir ao mar, Wilfredo. Primeiro que eu sou um bicho, com os pés no chão, mas eu gostaria de ajudar essa iniciativa de vocês, que vocês vão ao mar, vocês são expertos nisso. Existe essa perspectiva de, no futuro, cada um poder dar uma pequena contribuição no trabalho de vocês? Sim, de novo, a resposta, tanto para os voluntários como qualquer pessoa apoiar, sim. Nós estamos ainda nos estruturando, né? A gente tem que lembrar, como nós falamos, há 4 anos atrás, nós estruturamos e começamos a trabalhar para chegar onde nós estamos hoje. A expedição Voz dos Oceanos ela começou faz 1 mês, né? Então nós ainda temos um processo de estruturação futura, especialmente na parte científica. A gente está reestruturando toda a parte científica, e infelizmente o projeto científico não começou junto com a expedição, então a gente está reestruturando ele, e sim, nós estamos muito abertos. A melhor forma hoje de fazer isso é mandar e-mails para nós, né? Nós temos os nossos e-mails, até no nosso site tem o nosso contato lá. A gente está aceitando isso, porque a gente está nesse momento de reestruturação, de como nós vamos atender todo mundo, né? A ideia, realmente, como eu falei, é conectar todo mundo, trazer o pessoal para bordo, não fisicamente, porque não cabe, mas trazer de uma forma que a gente possa fazer alguns estudos em períodos diferentes. Então, a gente está, sim, o Instituto Voz dos Oceanos está aberto para isso, ele foi criado para isso, e a ideia é essa contribuição e conexão. Nós não queremos fazer isso sozinho, de forma alguma. A gente não tem um grupo que está fechado, que só eles podem fazer. Nós estamos, sim, estruturados para que tenha um respaldo e que tenha uma força, né, dos dados que estão sendo gerados, mas, sim, a gente quer conectar todo mundo, a gente quer trabalhar com números diferentes, não importa o tamanho, né, do grupo ou o estudo que está sendo feito, a gente quer trabalhar com todo mundo, sim. Desculpe, David, não foi essa exatamente a intenção da minha pergunta. A minha pergunta foi em outro sentido. Eu sei que organizar uma expedição dessa envergadura, isso demanda recursos financeiros enormes. E eu sei também das dificuldades que você tem no Brasil para conseguir patrocínio de grandes empresas. A minha pergunta foi no sentido: o Instituto Schurman, um dia, ou proximamente, vai se transformar numa organização em que se possa se filiar
fazer contribuições, participar financeiramente do trabalho que vocês executam? Com Nesse certeza. sentido que eu pergunto. Com certeza. Com você, obrigado, né? Porque é uma das maiores lutas, é realmente o financiamento, né? Quando a gente sai para uma expedição dessa, ela nunca está 100% financiada, né? Esse tipo de iniciativa, se a gente espera, como qualquer outra iniciativa de empreendimento, ainda mais, né, como vocês sabem, num país onde a gente tem ainda uma luta para projetos ambientais, a gente não sai 100% financiado, a gente já deixou isso claro, inclusive, né, na mídia, a gente continua em busca de patrocínios, de apoios financeiros, e o que nós estamos estruturando, sim, as empresas ou pessoas podem entrar em contato conosco, mas nós vamos facilitar isso. Nós estamos fechando uma parceria para que isso seja feita de uma forma online, uma forma direta, sem burocracia, e que as pessoas possam contribuir financeiramente, sim, para o Instituto, aonde todos os recursos são utilizados tanto do lado científico, educacional, inovação aberta e alguma coisa para dentro da expedição, né, e que isso seja de uma forma muito transparente, né, que seja feito de uma forma auditável, né, por isso que a gente trouxe a BDO, inclusive, para fazer toda a auditoria, para que a gente tenha certeza que todos os recursos estão sendo usados de forma correta. Então, sim, isso aí vai estar tanto no nosso site como em outros. A gente está fechando uma parceria, né, com o sistema de pagamentos e assim por diante, para que a gente possa receber esse recurso. É importantíssimo para a gente continuar a fazer o nosso trabalho, inclusive ampliar, né? Uma vez que a gente tem a parte dos recursos já para fazer a expedição, a gente pode ampliar ainda mais a atuação. E é isso então, a gente vai ter, sim, e no máximo um mês. O nosso time aqui está construindo algo que seja muito rápido e fácil para ser feito e também tem uma transparência muito grande para que a gente possa ter essa segurança também, né, de receber os recursos e aplicados da forma correta. Perfeito. Era exatamente essa explicação que eu queria ter. Doutora Daniela, por gentileza, devolvo a pergunta para a senhora. Não é bem uma pergunta, mas é uma reflexão, né? Eu acho que eu trabalho, né, com aspectos ESG, né, e corporações e investidores, né, que querem se estruturar para receber recursos, né, que provoquem impacto, né, positivo, social e ambiental. E uma provocação aqui que eu faço é quando que a gente vai ter um fundo, né, de investimento de impacto, né, com a temática oceanos, né? Eu acho que está mais do que na hora. A gente tem fundos, né, temáticos para saneamento ambiental, que de certa forma, né, a gente sabe que tem um impacto nos oceanos. A gente fala bastante de fundos voltados à energia, né? E acho que fica aí uma reflexão, né, para quem está nos assistindo e que a gente pode levar, né, aqui para frente vamos estruturar um fundo, né, que provoque, né, impacto positivo nos oceanos. Acho que tem tanta iniciativa bacana de inovação tecnológica que precisa de financiamento e, enfim, é algo que a gente pode aí ajudar também a estruturar e pensar juntos, né? Acho que a gente tem tantas áreas de conhecimento aqui, acho que dá para fazer uma coisa bem bacana nesse sentido. Vamos sim, para batizar, inclusive, né, o Daniela, de fundo Schurman, já atrairia bastante investidores, né? Já tem toda uma história, reputação, né? Nós estamos exatamente neste momento. A ideia do fundo é que a Voz dos Oceanos ela se torne a curadora, né, dos projetos que vão ser investidos através de um fundo. Então, nós estamos com esse pensamento mesmo de, né, ter um fundo que nós não fazemos parte do board. Ele pode, inclusive, utilizar-se do nome Voz dos Oceanos e Família Schurman, mas a gente não faz parte do board para também poder, né, receber recursos, mas principalmente a gente se torna o curador exclusivo para poder destinar esses recursos do fundo em iniciativas de oceano que o nosso time avalia que tem, né, que são idôneos, que têm um impacto e que façam uma diferença. Então, a gente começou a pensar nisso bem recentemente, viu, Daniela? Uma coisa de mais ou menos um mês, 2 meses atrás, veio junto com o pensamento de doação, né, que o professor Kurt colocou aqui. Os dois nasceram em conjunto. Então, a gente está super aberto para conversar sobre isso. Tivemos uma experiência de fundo no passado, mas com outra área, né, onde a gente sabe como é que funciona todo o trâmite dentro de uma CVM, de aprovação e assim por diante, para que a gente, né, possa fazer isso acontecer. Então, nós temos muito interesse de montar um fundo desse, e a gente sabe que existe um apetite, tanto do lado que precisa, né, receber os recursos, como do lado que também quer investir, como você falou, das empresas ESG, de uma forma que seja feita com muita governança. A gente sente esse peso e essa responsabilidade da governança, que para nós é fundamental, né? Que tenha uma credibilidade ali por trás, que a gente sabe para onde está indo os recursos, que vão fazer diferença, né, e não simplesmente fazer um greenwash, né, que a gente chama de, ou bluewash nesse caso,
e que só vai vir o recurso, o pessoal vai usar, mas que tipo de impacto que a gente está, no final, realmente gerando, né? Inclusive, de novo, por isso que a gente trouxe a auditoria para fazer internamente, porque no fim de um ano eu quero mostrar o que o Voz dos Oceanos impactou e transformou, e não somente o que ele falou e contou de história bonita. Muito bacana. Quero acompanhar isso de perto. Vamos acompanhar, vamos conversar. Vamos. Professor, o senhor está em mute. Perdão. Eu acho que todos nós, Daniela, estamos muito ansiosos para acompanhar isso aí, porque essa iniciativa da família Schurman está popularizando, está transformando numa coisa palatável e acessível à população, porque nós que atuamos nessa área ambiental já sabemos há muito tempo que os oceanos estão morrendo, que a situação está ficando crítica. Então, nós que militamos nessa área já conhecemos essa realidade. O problema todo é que o conhecimento científico produzido normalmente ele é tão distante, tão pouco acessado, que a população não tem a maioria da população não tem conhecimento do que está acontecendo. E como vocês são conhecidos internacionalmente, mas principalmente no Brasil, milhões de brasileiros sabem quem são os Schurman e o que eles fazem, vocês são excelentes porta-vozes para, digamos assim, decodificar o conhecimento científico, a realidade científica, para uma realidade acessível a toda a população. Então, eu acho que todos nós, Daniela, estamos muito ansiosos, primeiro, para acompanhar mais essa odisseia de vocês. Segundo, para ver os resultados que vão surgir. E, em terceiro lugar, me desculpe, mas para poder, de uma forma ou outra, participar e colaborar com essa iniciativa. Esse pelo menos, é o meu desejo sincero. Ricardo, os seus comentários, por favor. Assim, primeiramente, agradecer mais uma vez de estar aqui presente. Eu acho, assim, me senti tão honrado por essa oportunidade. E dizer assim que antes do encontro começar, a gente nunca sabe como ele vai se desdobrar. E eu já esperava bastante, e ao longo do encontro eu fui vendo que o que eu esperava, as minhas expectativas ficaram até abaixo, porque pelo que eu pude perceber, o sonho de vocês, o projeto de vocês é muito maior do que eu estava imaginando. Então vocês não se colocam limites e deixam várias oportunidades abertas para qualquer tipo de iniciativa, qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de contribuição da sociedade, né? Então, vocês não se limitam, vocês não fecham portas, vocês só constroem pontes e, pelo que me parece, vocês vão muito mais longe do que tudo que a gente já viu, o que me deixa bastante animado, bastante feliz e bastante orgulhoso, né, de ver brasileiros com esse tipo de vontade, de determinação e de comprometimento com uma causa, né? Realmente é muito bacana. Parabéns mais uma vez e parabéns ao Viex também por tê-los trazido e ter me dado a oportunidade de estar aqui com vocês. Olha, o Ricardo e Kurt e Daniela, não é fácil a busca de empresas, né, que acreditam nos nossos projetos. Olha que nós já estamos 37 anos, David e eu ficamos mais de 4 anos buscando. Eu nunca me esqueço, na segunda volta ao mundo, quando nós fomos buscando patrocínio, um mês, o Neymar nem estava lá no Barcelona, um mês o salário do Neymar era o valor do projeto. Então, é isso que nós queremos, que os empresários abram também e o propósito, né? E que venham, vamos dizer, ajudar essa grande onda, né? de a gente transformar o que está acontecendo. Então, viu, Daniela, você que está muito ligado, você também, Kurt e Ricardo, são muito bem-vindos ao nosso projeto. Nós precisamos de vocês, para a gente crescer cada vez mais, ok? O capitão Wilfredo falou exatamente isso, né? Que os últimos 4 anos não foram fáceis, não foram nem um pouco. Claro que não foi fácil para ninguém o último ano, né? Com a pandemia, mas antes disso mesmo, a gente é muito grato aos parceiros que nós temos hoje, acreditando no projeto, mas foi uma luta aí de 4 anos, mesmo, né, como o professor Kurt aqui,
né, falou, mesmo tendo né, a população brasileira conhecendo, mesmo né, nós temos um network expressivo, né, de conhecimento de pessoas, mas mesmo assim foi muito difícil, não foi algo fácil, mas agora ele existe, tanto é que eu fico agora sempre me corrigindo, não chamar mais de projeto, porque o projeto é quando está no papel, a gente tem um passo muito importante, agora eu já chamo de iniciativa, porque ela iniciou-se, ela já existe, né? Então a iniciativa Voz dos Oceanos, ela já está na rua, ela está acontecendo, e eu acho que é isso. Obrigado aí, Ricardo, pelas palavras, porque realmente não foi fácil, foi uma batalha, mas é aquilo, quando você acredita no sonho, para mim é um pouco mais fácil que eu nasci nessa família com meus pais que acreditavam em sonhos impossíveis, né? Então, cada vez que a pessoa fala para nós, isso é impossível, eu falo assim, ixi, não fala essa palavra não, que para nós é difícil existir a palavra impossível, né? Porque quando você começa a fazer coisas que todo mundo acha impossível, você fica viciado em fazer o impossível, né? Mas vamos lá, a gente não se sente super, né? Nossa, só nós podemos fazer, é nosso esse negócio, como a gente já deixou claro aqui, essa iniciativa é de todos nós, a gente quer essa contribuição, a gente quer as pessoas perto, a gente quer todo mundo falando, nós temos uma capacidade, obviamente, limitada, às vezes, de atender, às vezes a gente recebe e-mails de inúmeras instituições pedindo, não, porque vem aqui, vai ter não sei o quê, gente, a gente tem uma rota, às vezes não dá para atender todo mundo, mas a gente realmente quer todo mundo junto, porque a gente sabe que só dessa forma é que vai transformar. Eu gostaria me perdoe, mas de vez em quando eu esqueço isso aqui. Eu gostaria de fazer um comentário dirigido diretamente ao capitão Vilfredo. Uma das coisas que eu mais admiro no grupo Schurman é a família. Desde o começo, há 30 e poucos anos atrás, o senhor, possivelmente o senhor e sua esposa tiveram um sonho e conseguiram trazer a família para dentro desse sonho. Eu prezo demais essa união familiar, esse esforço conjunto, essa estrutura familiar que vocês têm. Eu também trabalho com os meus filhos, nós somos também um grupo familiar, e eu sempre admirei muito. Wilfredo, eu quero lhe dar os parabéns. Muito além do explorador, muito além do agora formador de opinião ambiental, o senhor tem para mim um valor enorme pela sua família, pela família que o senhor criou e por ter engajado essa família toda no seu sonho e no sonho da sua esposa. Hoje, os Schurman são cidadãos do mundo, mas continuam sendo, graças a Deus, continuam sendo brasileiros. Eu vejo aquela bandeira brasileira terminando em cima da embarcação de vocês, eu sei que é o Brasil levando para o mundo que nós temos uma preocupação ambiental, que nós temos um país sério e que nem tudo o que falam mal da gente é verdade, que nós temos realmente um país muito rico e com um potencial ambiental enorme. Parabéns, Wilfredo. Eu quero agradecer muito ao David também pelas suas explicações. Vamos fazer contato, vamos ver se nós conseguimos colocar uma gota d'água nesse oceano que vocês estão se virando, e eu retornaria para a Viex, para que faça as considerações finais e o encerramento desse bloco, porque nós estamos próximos do final dele. Posso falar uma coisa rapidinho? Sem chorar, porque eu já estava emocionado aqui, aposto todo mundo aplaudindo em casa. Se estivesse no auditório, o senhor estaria sendo ovacionado pelas palavras amáveis, ainda mais porque a gente também conhece a família do eu ia falar exatamente isso, já que o Dr. Kurt fez aí uma homenagem à família do capitão, eu queria mandar um abraço ao Terence e à Natasha, que são grandes parceiros da Viex, e agradecer pela viabilização de tantos eventos. Vai estar aqui amanhã, Terence. Terence vai estar com a gente na quinta-feira, num painel super interessante, convido vocês a assistirem com a gente, tenho certeza que o Dr. Kurt vai assistir super orgulhoso. Que é o meio ambiente na conduta empresarial. No centro da conduta empresarial. Joia. Gente, eu queria agradecer demais a participação de vocês. Eu sei como o tempo de vocês é curto,
Eu ia pedir para a produção colocar o QR Code da URL do projeto, que é o Voice of the Ocean. Quem apontar o celular para o QR Code já vai direto no site voiceoftheocean.com. Foi uma satisfação imensa. Eu queria fazer um agradecimento ao montanhista Nelson Barreta, que foi quem viabilizou o convite à família Schurmann, ele que acompanha cientistas do mundo inteiro na base brasileira na Antártida, foi quem ajudou a gente a encontrá-los e conseguir viabilizar esse convite. Muito obrigado a todos, muito obrigado Daniela, Ricardo, David, Capitão Wilfredo, Dr. Kurt, que presidiu o IBAMA por muitos anos. Acho que a gente não poderia ter tido um moderador melhor para essa sessão. Com certeza. Então, eu estendo os agradecimentos do Rodrigo a todos vocês. As portas da Viex sempre estão abertas para vocês virem aqui, conversarem com a gente. Muitíssimo obrigada e até a próxima, gente. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigado. Gente, prazer. Tudo de bom. O prazer é todo nosso. Bom, depois desse painel super impactante e recebemos vários comentários aqui, o pessoal gostou bastante desse painel, assim como também gostaram muito dos outros, mas esse é só o primeiro dia do Congresso Ambiental, a gente tem aí mais 2 dias pela frente. A gente está bastante animado com a programação. Sem dúvidas, e a gente ia recomendar que vocês interajam também no chat, que aparece bem ao lado da transmissão. Inclusive, quem quiser fazer perguntas, às vezes quem quiser responder perguntas que são feitas ao chat, a gente está aqui na nossa sala ao lado, com a nossa produção da Viex, está com a Luma, com a Isa, com a Giovana, e elas estavam, por exemplo, querendo que a gente perguntasse para a família Schurmann se existe sereia. Então, perguntas como essa não são exatamente do cunho que a gente está buscando aqui, mas se alguém soubesse se existe sereia, conta, porque a Giovana, a Luma e a Isa também estão muito curiosos para saber a resposta. Sim, mas depois desse dia longo, eu gostaria de agradecer a todos que ficaram aqui conosco, assistiram cada minuto desse evento e convidar vocês para começar o dia amanhã novamente com a gente aqui no novo estúdio Viex. Amanhã a gente vai ter um bloco que vai tratar sobre consumo, mercado e estilo de vida. Então vai ser bastante interessante, é o assunto do momento, acho que todos vão querer estar aqui conosco, né? 9 horas da manhã, não esqueçam, coloque já aí o despertador. Estamos esperando vocês amanhã. Vou pedir para a produção colocar aqui na tela os nossos patrocinadores, queria agradecê-los mais uma vez. Nosso patrocinador na categoria Platina, a Ambientare. Que teve com o Felipe Lavorato hoje aqui. Sim. Muitíssimo obrigada. Painel de recursos naturais. Isso. Agradecer também ao nossos patrocinadores Ouro, Machado Meyer, Roberto e Edu, que estiveram aqui com a gente hoje, a Voltalha, muitíssimo obrigada. Agradecer aos parceiros de conteúdo jurídico, pode falar, os parceiros de conteúdo. Obrigado. Pode. PMA, amanhã a gente vai ter a satisfação de também estar com o representante do PMA. É amanhã mesmo? À tarde? Depois de amanhã. Depois de amanhã. Isso. KLA Advogados, Milaré Advogados. Que também esteve aqui hoje conosco. KLA vai estar amanhã conosco. Sim, inclusive um painel sobre a cadeia de alimentos. Exatamente, bem-estar animal. Bom, Pinheiro Neto esteve conosco aqui hoje em peso. Muitíssimo obrigado. Pinheiro Neto é um parceiro de longa data. Trenempó Advogados, Dr. Kurt estava aqui com a gente agora. Teremos o Terence, a Natasha também vai participar com a gente de uma salinha especial, eles vão passar alguns conteúdos aí depois que a gente vai publicar nas nossas redes sociais, inclusive acompanhem nas redes sociais. Ricardo Carneiro Advogados. Dr. Ricardo Carneiro vai participar conosco de um painel de encerramento, onde a gente fala a importância da comunicação e o posicionamento das empresas. Isso. Doutor Alexandre Sion, veterano da Viex, está em todas com a gente, vai estar em 2 painéis. Muitíssimo obrigado ao senhor advogados. Inclusive vai falar com a gente um pouco sobre os impactos da nova lei do licenciamento ambiental e também participa junto com a Ambientare de um painel sobre povos tradicionais. Isso. E por fim, gostaria de agradecer muitíssimo ao Verano, com a doutora Maria Cristina. Fala o sobrenome dela sem errar. Eu não lembro o sobrenome dela. É a Kika Georgiev. Essa mesmo. A Kika é uma grande parceira da Viex, já palestrou nos nossos eventos, sempre traz conteúdos muito relevantes, então muitíssimo obrigada. Vai contar para a gente um pouco o relacionamento da área
as finanças com a preservação do meio ambiente. Isso, e também gostaria de agradecer aos nossos parceiros Oferecimento. A Diversa, tenho certeza que o Ronaldo está assistindo a gente diretamente de Recife. O Ronaldo é um grande amigo da Viex, assim como o Ricardo também, muitíssimo obrigada. Ricardo Furtado, Ronaldo Cavalcante, nosso abraço para o pessoal da Diversa Consultoria. Isso. Eolus, deixa eu agradecer a Eolus, Dr. Rafael Valverde, parceiro da Viex, vai estar em todas, inclusive quem vai viabilizar um grande evento social durante o LASE, que acontece nos dias 24, 25 e 26 de novembro. Geodo e Peruaçu são nossos parceiros aí da arqueologia, estão sempre conosco, muitíssimo. Geodo na espeleologia, Peruaçu na arqueologia. Na arqueologia, mas as coisas caminham juntas ali, né, Rodrigo? Para o Fabrício. Muitíssimo, Fabrício e Adriano. Um grande abraço. Maron Consultoria, muito obrigada ao Ney, Ana Paula, OptGis. O Marcos está aqui com a gente aqui do lado. OptGis, já temos aqui, o Marcos já veio de Penetra assistir aqui no estúdio hoje. Obrigada, Marcos. Muito obrigada a Virgínia também, que está lá em São José acompanhando a gente. Obrigado a Papiros, Ricardo e Charlene. Muitíssimo obrigada. E também muito obrigada à Vida BR, que tem um projeto muito legal. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele para vocês. Mas vocês podem acompanhar no Instagram da Viex. Então, até amanhã, pessoal, às 9 horas em ponto, a gente começa nosso congresso, nosso segundo dia do Congresso Ambiental. Estaremos esperando vocês e até mais.